A gente está indo no QG do Comando Vermelho. Dois 2.500 policiais civis e militares entram nos complexos da Penha e do Alemão, uma região formada por 26 favelas, onde moram mais de 80 mil pessoas. A justificativa é cumprir mandados de prisão e conter o avanço do Comando Vermelho, uma das maiores facções do tráfico de drogas no Brasil. Esse dia vai ficar marcado na história, não apenas do Rio de Janeiro, né? Ele realmente é um dia histórico para o Brasil, o dia onde mais se matou no Brasil. Fechou a cidade inteira, né? E não apenas ali, inclusive, onde estava ocorrendo a operação. As pessoas ficaram apavoradas na cidade inteira. Então, foram ruas fechadas, o comércio, escolas. E a gente, inclusive, rompeu a barreira de conseguir fechar o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Foi um dia histórico para o Rio de Janeiro, a maior operação da história das polícias aqui. Foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem. A Operação Contenção prende 99 pessoas, deixa 18 feridos e 121 mortos. Chacina costuma ser uma ocorrência com 3 ou mais mortos. Chacina policial são as operações policiais com 3 ou mais mortos. Tivemos 707 desde 2007 até outubro desse ano. E a maioria delas se concentra nos territórios de Comando Vermelho. E a gente teve as 3 maiores nos últimos anos, que foram o Jacarezinho, com 27 mortos mais um policial, a Penha, com 23 mortos, e agora esse massacre no Alemão e na Penha com 121 mortos, o maior massacre da história do Brasil e da história moderna, né, do Brasil. Eu vou usar um termo que foi usado no dia da operação pelos próprios policiais nos grupos de WhatsApp. Operação Suicida. Por que Operação Suicida? Porque policiais foram levados, né, para uma operação onde toda a estratégia da operação era a produção de confronto. E isso está na própria fala oficial das autoridades. Essa operação ela traz como novidade não só um número absoluto de pessoas mortas, foi a operação mais desastrosa no que diz respeito a baixas entre policiais da história, né, da nossa história aqui no Rio de Janeiro. Mãe, eu vou aí mais tarde, eu te amo, eu também te amo. Foi a última palavra do meu. E hoje, vou enterrar ele. Hoje, meu chão abriu. Hoje, uma mulher está destruída. Pode ter certeza. É uma mãe que chora. Não uma só. Tem 2 do BOPE e mais uma da Civil chorando. Eu, onde você tá? Será que dá pra me te buscar? Aí ele, tô no mato, não dá. Precisa tomar jeito, pelo amor de Deus, meu filho. Aí ele, eu sei, mãe. Eu botei o hálito, parece que eu vou infartar de dor no meu coração. Você não precisa disso. Aí ele, eu penso nisso, muito isso. Aí você vai embora comigo no final do ano, vamos viver outra coisa. Chega disso, em nome de Jesus, chega. Olha, pelo amor de Deus, me responde. Aí que ele já não me respondia mais.
De buscar o meu filho, era para que ele fosse preso e não morto. Como a operação foi pensada, né, no sentido de empurrar esses traficantes armados para uma área de confronto, onde a polícia já estava posicionada, né, para fazer esse confronto numa posição de vantagem, o objetivo da operação era produzir cadáveres. A tática da operação foi cercar as entradas das favelas para levar o confronto para a Serra da Misericórdia, uma área de mata fechada que une os complexos do Alemão e da Penha. Uma barreira de policiais foi montada para impedir que os alvos fugissem. Optamos em deslocar o local de contato com esses criminosos, tirando-os da área edificada das comunidades para a área de mata, que é onde eles efetivamente se escondem e atacam as forças policiais. Dessa maneira, a opção foi feita para o quê? Para preservar a vida de todos os moradores. Não tinha ninguém na rua, só eu e a polícia. E aí, quando eu cheguei lá em cima, foi quando começou. A polícia já dá tiro, não deixar eu passar. E eu pedindo, por favor, deixa eu passar, é meu filho. Porque ali naquele momento, eu só queria que ele tivesse a possibilidade de poder se entregar para ser preso. Sabe, eu não estava defendendo o que meu filho estava fazendo. Mandando tiro em cima da gente, não quer deixar a gente passar. Eu quero pegar meu filho. Eu quero buscar meu filho! Eu não queria ficar a noite toda, de noite, com a lanterna do celular, olhando um monte de corpo para ver se um daqueles ali era o do meu filho. Nem os corpos eles recolheram. Pra gente, mãe, família, ter que ir lá procurar descer o meu corpo do meu filho tirado numa praça. Isso é muito triste para uma mãe, sabe? Meu filho tá lá, ó, com marca, veio amarrado, veio com corda ali no braço, foi torturado, facada no braço e um tiro na cabeça. É assim que tem que agir? Se um policial conseguiu chegar no meu filho e teve tempo para amarrar o braço dele e dar uma facada, o Wellington ainda não estava com um tiro na cabeça. O meu filho, ele foi espancado, depois ele foi executado, arrancaram a cabeça dele. A cabeça do meu filho estava presa numa árvore. O corpo, com os braços abertos, e a cabeça estava em cima de uma árvore. Mas eu não sei se está tendo essa investigação com esses corpos que ganharam essas facadas. Esses corpos que apareceram um dia depois da operação, né, eles foram corpos que não foram encaminhados até o hospital. Como é que você vai apresentar, né, um corpo de uma operação que está sem cabeça, né, como sendo resultado de uma ação de legítima defesa, né? Então, esses corpos foram abandonados justamente por isso, porque eles traziam já, né, indícios, né, dos próprios cadáveres da prática de uma execução, né? Então, ele ficando ali no mato, né, a gente não sabe confirmar de onde veio, né, essa ação. A Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro reuniu denúncias de abusos cometidos na operação num documento. São relatos de tortura, omissão de socorro e até importunação sexual contra moradoras. O que as famílias falam, reclamam, denunciam, claro que serão objeto de declarações junto às delegacias e foram instaurados inúmeros inquéritos para apurar esses confrontos. Mas deixando claro que todos esses inquéritos, os policiais são vítimas, autores são os criminosos. E eventual desvio que possa haver, que eu acredito que não tenha havido, será também apurado. É muito importante ter uma investigação aprofundada de cada uma dessas mortes, para saber o que aconteceu em cada morte. E uma investigação das decisões e o planejamento que levaram para uma operação com um resultado tão trágico, né? Nós, na Human Rights Watch, estamos muito preocupados porque vemos já graves problemas na investigação. E esse é um desafio enorme no Rio, em particular, porque a perícia oficial é parte da Polícia Civil.
E o secretário da Polícia Civil já falou que todos os mortos eram culpados. Então, que tipo de investigação é essa? O que precisamos é um órgão separado da Polícia Civil para fazer essa investigação. Em relação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal nos impôs a tarefa de fiscalizar rigorosamente o cumprimento pelo Estado de todas aquelas determinações que lhe forem endereçadas. Determinou também que a perícia fosse independente. É bom lembrar também que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelo caso Nova Brasília, aqui no Rio, 2 massacres cometidos pela Polícia Civil. E essa condenação diz o seguinte: primeiro, o Brasil, como um país, tem que apresentar um relatório anual sobre o uso da força letal. O Brasil ainda não apresentou nada. E diz, em segundo lugar, que o Estado do Rio de Janeiro tem que produzir um plano de redução da letalidade policial. Enquanto você tiver operações que terminam com esse número de mortes, alegações de abusos que não são bem investigadas, vai pairar uma dúvida sobre a polícia do Brasil. A investigação pode determinar ou que o uso da força foi ilegal ou não. Pode terminar dizendo não, está justificado o uso da força. Muitos deles provavelmente cometeram crimes e, portanto, devem ser presos, julgados e condenados. É assim que funciona a democracia, é assim que funciona o Estado de Direito. Ao contrário, é a barbárie. Queremos paz na comunidade! É muito complicado porque é eles que têm voz. A verdade deles é absoluta. E a nossa é a menor, nós somos pobres, né, favelado, mãe de bandido. Vai ser a minha dor contra o que eles falaram e vai ficar por isso mesmo. A gente não está aqui para defender bandido. A gente está aqui para defender vidas. A favela é local de pessoas dignas, aonde o poder público deveria ter chegado, não com armas, mas com escolas, com saneamento básico, com trabalho. Só este ano, a polícia fez 750 operações nas favelas do Rio. Os complexos da Penha e do Alemão também se tornaram centros de distribuição de armas e drogas para outros complexos de favela aqui do Rio de Janeiro. Chegam em torno de 10 toneladas de drogas por mês nessas comunidades e são negociados nesses complexos cerca de 50 a 70 fuzis por mês. Todos estamos de acordo em que esse controle territorial não deve pertencer ao crime, que é um assinte que 20% do território do Rio esteja controlado por milicianos, por traficantes, e que as pessoas que moram lá não possam usufruir do Estado de Direito, da democracia, da lei. Isso é um assinte, isso tem que ser corrigido, mas não pode ser corrigido na base do sangue. E o sangue até agora se provou claramente ineficiente. Essa operação, ela em nada vai afetar o Comando Vermelho enquanto organização. Essas operações de incursão armada em territórios de favela, elas são o principal método de combate ao crime no Rio de Janeiro já há quase 4 décadas e elas já se mostraram ineficientes no combate ao controle territorial armado, né, e aos mercados ilegais que operam nesses territórios. Quem é que não lembra daquela cena hasteando uma bandeira no alto do Complexo do Alemão? Você coloca aqui, não, parece que funcionou, eles saem e formam novos núcleos de operação. Você tem 40 anos de história para verificar que esse tipo de ação violenta vem produzindo respostas violentas e produzindo um ambiente de guerra e um mercado de guerra que muita gente começou a ganhar dinheiro em torno deles. E tem, em vez de produzir ordem, tem produzido desordem e contribuído para aumentar o caos das cidades. A gente analisou 16 anos de informações relativas à movimentação dessas facções.
E a gente conseguiu detectar ali que as facções e as milícias cresceram e cresceram muito. As milícias foram o grupo que mais cresceu, 400%. Porque eles pegam áreas que antes não tinha presença de absolutamente nenhum grupo e começa a trabalhar ali. Mas quando a gente analisa os dados referentes a 2022 para cá, a gente vê que o Comando Vermelho cresceu muito mais rápido. Esse crescimento e esse avanço do Comando Vermelho, ele se dá inclusive isso mesmo, na gestão do Cláudio Castro. Muito do que Cláudio Castro e seus aliados, o pessoal de extrema-direita fala, é que a DPF das favelas é que fez com que isso acontecesse no Rio de Janeiro. A DPF das favelas é uma ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal que busca frear as violações de direitos humanos em operações policiais nas favelas do Rio. Em 2020, uma liminar do STF estabeleceu a adoção de medidas para evitar mortes e danos aos moradores dessas comunidades. Depois de 5 anos de ADPF, muitas barricadas, muita dificuldade para a polícia entrar, ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita. Se ele olhar os índices do próprio Instituto de Segurança Pública, que é um órgão do próprio governo, ele vai ver que não é assim. Os estudos mostram que o avanço da milícia, ele se deu na última década e meia, que é o mesmo que aconteceu com todas as facções. A DPF, ela não proíbe operações policiais, ela restringe operações policiais mal planejadas, que é exatamente o caso dessa. O Comando Vermelho é uma organização que se articula em rede e há uma oferta de mão de obra para o trabalho criminoso que é inesgotável devido a uma série de desigualdades persistentes no Brasil, a falta de oportunidade para os jovens. Então, do ponto de vista dos familiares que perderam pessoas assassinadas pela polícia, essas pessoas são insubstituíveis. Do ponto de vista das organizações criminosas, aqueles que possuíam de fato vínculos com o Comando Vermelho serão todos prontamente substituídos. Mesmo lideranças presas ou mortas, se presas, elas vão continuar comandando o tráfico a partir da prisão, e se mortas, elas vão ser prontamente substituídas também, porque não faltam candidatos a assumir posições de liderança. Só no Rio são mais de 700 comunidades com presença do Comando Vermelho. No Brasil são mais centenas. O Comando Vermelho está presente em 25 das 27 unidades da Federação. Eles controlam o território de forma violenta, armada, né? E tem seus negócios nesses territórios. Não só tráfico de drogas, agora eles passaram a reproduzir os modelos da milícia, também colocam internet e tal. Eles são horizontais e autônomos, uma não depende da outra para continuar os seus negócios. Então você atingir uma delas nessa rede cheio de nós não significa nada. Nenhuma operação exclusivamente, ela tem um condão de resolver o problema da criminalidade no Rio de Janeiro. Essas operações, em sua grande maioria, têm como justificativa investigações que demonstram a necessidade de combate e repressão a essa organização criminosa. A Operação Contenção já teve várias outras fases. Nós prendemos ex-policiais que davam treinamento para traficantes, inclusive da Penha. Fizemos uma ação onde foram apreendidas mais de 200 armas em mansões na Barra da Tijuca e no estado de São Paulo. Nós conseguimos o bloqueio de 6 bilhões de reais do Comando Vermelho. Nós não conseguimos avançar em nada. Aquele território que estava ocupado por traficantes armados, hoje continua ocupado por traficantes armados, né? O Comando Vermelho, que perdeu aquelas armas, né, com certeza já está repondo aquele armamento. Recentemente, a gente lançou uma pesquisa onde a gente analisou os laboratórios de cocaína do país. Hoje, o Brasil não é mais um país que é rota do tráfico. Ele é um país que refina cocaína. E isso movimenta, em média, 6 bilhões de dólares. Equivale a quase 4% do nosso PIB.
É um dinheiro, assim, vultuoso. Então, óbvio que essas facções vão disputar isso. E esse avanço do Comando Vermelho, ele vem muito para poder fazer frente ao avanço do PCC, que já tem bases estabelecidas em todos os países da América do Sul, Europa, América do Norte. Então, o Comando Vermelho, ele mirou nos estados do Norte e Nordeste, porque eles têm portos e eles estão mais próximos dos mercados consumidores. Isso, inclusive, colocou a Amazônia na rota desse tráfico internacional. Essa mesma rota, ela é usada para poder traficar ouro, animais silvestres, madeira ilegal. Você tem duas ideologias, dois modelos de negócios de facção no Brasil. Um é o Comando Vermelho e o outro é o PCC. O Comando Vermelho surgiu nos anos 70, a partir da convivência entre presos políticos e criminosos comuns que se uniram contra os maus-tratos no presídio da Ilha Grande. E o PCC surgiu após o massacre do Carandiru no começo dos anos 90, em São Paulo. O PCC atua mais na venda internacional de drogas. Então eles atuam nos portos, nos aeroportos, nas estradas e também operam em outras atividades, como combustível, como cigarro, lavam dinheiro em bets, com a ajuda de fintechs, em fundos imobiliários, em fundos de investimento. Como a gente tem visto, esse dinheiro está entrando na economia e está entrando na política, né? Cada vez mais. O Comando Vermelho, então, ele leva muito mais problema para as cidades, para o cotidiano das cidades, porque ele exerce a sua atividade, seu modelo de negócio a partir do controle armado dos territórios. O crime hoje é global, o governo federal, que tem essa competência, tem inúmeros acordos internacionais. Então é um esforço amplo, integrado, estamos avançando. Na área da Polícia Federal, vamos intensificar as atuações, as atividades de inteligência, sobretudo para a descapitalização do crime. Todo o crime organizado funciona na base de corromper agentes públicos. Policiais, juízes, todo tipo de políticos, deputados. Não se fala sobre isso, não se investiga sobre isso. Nós recebemos a decisão do ministro Alexandre de Moraes para que a gente investigue o crime organizado no Rio de Janeiro e, particularmente, a eventual ou possível vinculação do crime organizado com o poder público. Para poder combater de fato o crime, a gente precisa ter um combate realmente muito efetivo sobre corrupção. A gente precisa prestar muita atenção no sistema penitenciário, porque as facções nascem, crescem, se fortalecem ali. Para mim, a grande saída é fazer uma intervenção econômica nesses espaços que são disputados por conta dessas economias informais que sustentam esses grupos. Gás, né? Drogas, internet, transporte, mototáxi, transporte alternativo. E também um trabalho de investigação com inteligência, buscando identificar os nós que são mais dificilmente substituíveis. Elos como o do PCC com as fintechs sediadas na Faria Lima, ou como setor de combustíveis, elos com grupos corruptos de agentes públicos também são bastante estratégicos. Então a polícia deveria passar a investigar a si mesma como uma forma de desarticular o crime organizado. E longo prazo, investimento social para oferecer alternativas de vida para a molecada que é seduzida pelo tráfico. Você tem que ter arte, cultura, esporte, uma série de atividades para que ela se sinta sonhando em participar do futuro numa sociedade que oferece oportunidades. Nós tivemos recentemente a operação em São Paulo, muito bem sucedida, que desarticulou os tentáculos, parte dos tentáculos do PCC que estavam se infiltrando na economia legal. É isso que é realmente um baque no crime organizado. Não encher as ruas de sangue, né? Enfileirar corpos que serão substituídos por outros corpos que voltarão a ser mortos. Em Brasília, a Operação Contenção reacendeu o debate sobre a segurança pública. O governo federal critica o número de mortes e propõe mudanças na legislação. O foco é na integração das forças federais, estaduais e locais para combater as facções criminosas com o uso da inteligência.
também está em pauta o aumento da pena para os traficantes. As propostas estão em discussão no Congresso e até o fim desta edição, governistas e oposição não tinham chegado a um texto comum. É difícil de você imaginar como que as pessoas não entendem que é possível fazer isso, né, de outra forma, mas aí você se pergunta, elas não querem que faça de outra forma. Elas querem realmente ver aquele rio de sangue. Mas a plataforma de segurança pública, ela é uma plataforma que rende muitos votos, ela movimenta muito as emoções das pessoas. As pessoas têm medo, elas querem que mude. E essa emoção, ela é potencializada, inclusive, grande parte por um trabalho acrítico da imprensa, no sentido de apenas reproduzir o que está sendo dito pelas polícias. Os meninos que estão nas escolas localizadas nesses locais onde tem confronto entre polícia e as facções perdem 1 ano de aprendizado até a 5ª série em matemática e perdem-se 2/3 de 1 ano de aprendizado para o português. Temos pesquisas que mostram que essas pessoas sofrem de insônia, hipertensão, depressão, vários problemas de saúde. Eu entendo que hoje, para o governo, ele foi aplaudido porque as pessoas querem resultado imediato. Então, ele foi lá e apresentou 100 e poucos corpos. Só que isso, para mudar essa realidade, né, da violência, de todas essas coisas, a gente entende que não é isso. Só entrar e matar. É algo que tem que entrar e ser feito e construído aos poucos nas crianças, né? Para que essas crianças não sejam os próximos Wellington. Minha luta é essa. É para as crianças que ficaram, para que eles venham ter um estudo melhor, para que eles venham ter oportunidade de um esporte, de poder enxergar que não é só um tráfico dentro da favela, mas que dentro da favela ele consegue outras milhões de oportunidades de coisas boas, né?